O estranho iceberg da China. Mais um vídeo do Semideus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje exploraremos o iceberg da China. Assim como o Egito Antigo, que já ganhou um iceberg por aqui, a China é uma das civilizações mais antigas da história e carrega Mas é um shitpost que ela é uma civilização de 5 mil anos. inúmeros casos interessantes, muitos deles pouco comentados. Para este vídeo eu não estarei utilizando um iceberg Eu sei que você queria ir pra Bolívia, meu querido. Você queria ir pra Bolívia com um ônibus e voltar de lá com 150 bolivianos pra trabalhar no porão, num porão úmido em São Paulo, né? Eu sei o que você quer fazer na Bolívia. já existente como base. Em vez disso, É o que todo mundo faz na Bolívia. exclusivamente para esse conteúdo, reunindo tópicos que eu encontrei em minhas pesquisas. Vale destacar que o foco será principalmente na história antiga da China, com poucos casos referentes à China moderna. Então, sem mais explicações, vamos Eu só queria abraçar uma alpaca. mergulhar no estranho iceberg da China. As dinastias da China. A história chinesa é dividida em diversas dinastias, de forma semelhante ao que acontece com o Egito Antigo. Essas dinastias governaram diferentes partes da China por meio de monarquias hereditárias, em um sistema que perdurou por mais de 3 milênios. A região durante esse tempo foi governada por diversas etnias diferentes. A primeira dinastia chinesa teria sido fundada por volta de 2070 anos antes de Cristo, por Yu o Grande, também conhecido como Yu o Engenheiro, uma figura lendária que é acreditada por conter uma grande enchente no Rio Amarelo que devastava plantações. Esse vai ser um deep dive meio estranho, porque, como eu posso dizer, eu não me importo com a história da Ásia. Acho ela chata. Acho a história da Ásia muito chata. Só nessa, os asiófilos aí vão ficar bravinhos. E aldeias ao longo do seu leito. Ele teria sucedido seu pai chamado Gun nos esforços para controlar as cheias, adotando métodos como Eu sou asiático, mano. Eu tô um pouco fudendo essa a galera. dragagem do leito dos rios e a construção Passou do Mar Cáspio em diante, meu interesse é zero. Beleza? de canais de irrigação. E é daí que Olha, isso é zero. Entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, é 10% de interesse. vem a sua alcunha de impressionado com as habilidades de Yu, o então governante da região, o rei Shun, decidiu torná-lo seu herdeiro, Sem contar que 99% das histórias deles é mito ou mentira. É mito ou mentira, mano. ignorando o próprio filho, que ele considerava indigno, Não, mas de um conhecido. Boa, já vou mostrar. talvez o primeiro inimigo declarado do nepotismo da história. Ao assumir o trono em 2070 AC, Yu fundou a dinastia Xia, considerada a primeira dinastia da China, que controlava A Ásia é um fazendão glorificado até o século XX. Até o século XX? Cara, até ontem, mano. Foi o Japão, é até ontem. Até ontem. A China voltou a ser relevante. Ah, mas a China sempre foi o centro do mundo. É chato, chato. Foda-se. Ah, meu Deus, a China entra em crise, se fragmenta em 20 países, aí senhores da guerra vêm e lutam, e a China se unifica de novo. Passam-se os séculos, crise na China, e a China colapsa em 20 países, senhores da guerra lutam por 100 anos, depois a China se unifica. Foda-se essa guerras chato. ao redor do Rio Amarelo e durou até cerca Parto mandaria Manuque na China? Cara, 150 por metro quadrado. de 1600 AC. Assim como ocorre com muitas figuras da antiguidade, não há comprovação histórica definitiva sobre a existência de Yu, embora seja possível que a Mas a história da Europa é based. dinastia tenha realmente existido, mesmo que todos os seus 16 imperadores sejam também considerados lendários. Nos séculos e milênios seguintes, diversas dinastias surgiram e caíram. Ao longo de toda a história chinesa, houve
13 dinastias principais e mais de 80 reinos e dinastias paralelas, que vão de reinos de etnias menores paralelos às dinastias principais a estados e organizações rebeldes. A última delas foi a dinastia Qing, fundada em 1636 pelos Manchus, que inicialmente governavam a região da Manchúria, que fica no nordeste da China, acima da Península Coreana. Em meio a uma rebelião interna contra a dinastia Ming, os Qing conquistaram Pequim em 1664 e unificaram a China. Essa dinastia durou até Cara, a Europa e o Crescente Fértil são infinitamente mais interessantes que a bosta da China. Aí vai aparecer um... Ai, mas e a história da África? Que história da África? Egito? Tá, ok. Até concordo. Mas para ali. O resto? 1912, quando o último imperador, Puyi, foi deposto. Não, se a gente começar a falar dos ameríndios, cara, aí assistam a p do meu react do vídeo do Castanhari. 3 Augustos e 5 A história da América Latina começa em 1500, a história da África começa no século XIX. Porque entre o colapso do Egito para o Império... Do momento em que Cleópatra morre e Roma conquista aquele território até o século XIX, esses 1900 anos, não existe história da África. F*** a África. Adorador Templários. Templários mandou R$10. Eu prefiro muito mais um rolê assim do que saber a história de algum país asiático. E adicionou um link. Deixa eu ver aqui. Oceania, mano. Não vou nem falar da Oceania. A história da Oceania começa em 1700 com o capitão James Cook. Bestial, bestial, bestial. É isso. Imperadores. Esse é o título dado a governantes lendários que teriam precedido a fundação Ah, meu, você é muito eurocêntrico. O Brasil é uma criação de europeu, irmão. Tipo, é isso. da dinastia Xia, assim como Yu o Grande. Essas figuras são consideradas míticas e aparecem em obras como os Registros do Historiador, de 91 a.C., escrito por Sima Qian, o primeiro grande historiador chinês. Os 3 Augustos seriam governantes divinos, dotados de poderes sobrenaturais que teriam trazido harmonia ao universo, com o primeiro deles sendo conhecido como o Soberano Celestial. Já os 5 imperadores eram reis sábios, conhecidos por sua perfeição moral e governância exemplar. Entre eles está o famoso Imperador Amarelo, também conhecido como Huangdi. Entre eles está o famoso Imperador Amarelo, também conhecido como Huangdi, além de Yuanshu, Ku, Yao e Shun, sendo esse último o mesmo que tornou Yu seu filho. Valeu, Murilov. Eles são retratados como Murilov mandou R$10. História da China, tipo, o desentendimento do Lord Wong com a dinastia Jing causa a grande guerra do Xing Chongping da dinastia Jing, que matou 30 bilhões de pessoas em 7 anos, tudo por 3 sacos de arroz. Exatamente isso, por isso que eu não me importo com a história da China. É exatamente essa a história da China. exemplares que reforçaram a ética e a ordem social, frequentemente adorados como espíritos ancestrais divinos que tiveram reinados extensos, que chegam a mais de 100 anos. Todo esse período é datado de 2800 a 2200 anos antes de Cristo. Eu digo. R$10. Ele literalmente não fez nada de errado e adicionou um link. I am the punishment of God. If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon you. Renan fez análises anais no pardo, mandou R$10. Produziu de boa em história, cultura este cidadão miscigenado. E adicionou um link. O highlight da história da Ásia é realmente o Império Mongol. Verdade seja dita, eu admito. O highlight da história da Ásia é o Império Mongol.
E eu posso ir mais longe? Só é interessante porque o Império Mongol chegou no Oriente Médio e na Europa. Porque se ele tivesse se restringido apenas a Ásia Central e a China, puta, ia estar cagando e andando pra do Império Mongol, beleza? Até o século III a.C., a região da China era dividida em vários reinos e dinastias diferentes. Esse século em específico ficou conhecido como o período dos estados combatentes, onde Vamos pra outro. dinastias diferentes lutavam entre si pelo poder da China. Entre esses estados estava Qin, que surgiu na região central da China e inicialmente era um estado bastante fraco e até considerado semi-bárbaro pelos outros estados. No entanto, Qin começou a sofrer reformas internas que foram lideradas principalmente pelo estadista Sheng Yang, reformando a economia e o exército. Essas reformas criaram um exército disciplinado e grandes generais estrategistas. Além disso, Qin possuía ao seu lado sua geografia, sendo um estado cercado de montanhas e por rios. Com o seu fortalecimento, Qin começou a anexar estados próximos, através de guerras diretas e alianças temporárias, iniciando assim as guerras de unificação da China em 230 AC. Conquistando os estados de Han, Zhao, Yan, Wei e Shu, terminando com a anexação de Qi em 221 AC, completando assim a unificação da China. O rei Qin Shi Huang se tornou o primeiro imperador da China, sendo o... Mano, eu tô rico. Depois 10 do meu. O Incolarimboloshe 4 mandou R$10. Tô indo dormir. Deus abençoe essa live e todos os senhores. E adicionou um link. Boa noite, meu nobre. So do not fear, for I am with you. Precisamente. Eu não tanco a foto dele abraçando o Joca, velho. O primeiro a governar a nação unificada. Todo esse período é representado no mangá Kingdom, que é considerado um dos melhores mangás já feitos, com cenas de guerra que nenhuma outra obra consegue chegar perto, além de ter uma arte absurda. Sabe, a gente tá ouvindo essa história aqui. Não é o problema do vídeo do Semideus. Eu estou com zero interesse, tá ligado? Porque eu não reconheço nenhuma dessas pessoas. Sabe, eu não reconheço nenhuma dessas pessoas. Pra mim isso é tipo, é name drop, é name drop. É a mesma coisa que eu vou te apresentar um vídeo de lore aqui, de Game of Thrones. E só que de forma muito rápida, porque eu não posso explicar os meandros. Tá ligado? Ó, name drop fez isso e aquilo. Tipo, você não vai... Tá, eu não sei quem são essas pessoas. Os Senhores da Guerra. O termo Senhores da Guerra refere-se a líderes militares que controlaram regiões da China fragmentada a partir de 1916, após a morte do primeiro presidente do país, o Yuan Shikai. Ele havia assumido o cargo depois da Revolução Qinghai, em 1912, que depois o último imperador. Mas em 1915, ele tentou restaurar a monarquia, proclamando-se imperador, o que provocou revoltas de diversos comandantes militares que controlavam certas províncias. Com a morte de Yuan, um vácuo de poder levou à fragmentação da China. Generais e governantes regionais passaram a agir de forma independente. Então Qin derrotou Qi, nisto 40 milhões morreram. Tipo, tá. Controlando territórios, formando alianças temporárias e até apoiando potências estrangeiras rivais. Esse período ficou marcado por conflitos constantes entre facções, com cada um desses senhores de guerra buscando ampliar sua influência. O período dos senhores de guerra durou até 1928, quando, através da Expedição do Norte, o Partido Nacionalista da China, o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, conseguiu subjugar alguns senhores de guerra e concentrar poder a partir de 1926. A campanha começou no... Cara, eu não sou nem um pouco fã da história da Grécia. Acho que esse é o meu maior desvio de caráter aí quando se trata de história. Eu realmente cago múltiplos tijolos quando se trata de Grécia, mano. Tipo, eu não ligo. Eu não ligo pra Grécia, eu não me importo, tá ligado? Tipo, eu acho chato. Prefiro história de Roma. Histórias
de Roma, eu acho muito mais interessante. Mas eu conheço o pouco que eu conheço é mais interessante que o pouco que eu conheço de China. Sul da China, a partir da cidade de Cantão, avançando para o norte contra os exércitos. É que eu acho a Grécia gay, velho. Esse é o meu problema. Eu acho a Grécia muito gay até Alexandre o Grande. Aí quando Alexandre o Grande se torna um personagem na história da Grécia, aí eu fico interessado em Grécia. Mas meu interesse acaba imediatamente na morte dele. Foda-se. Daí porque eu prefiro Roma. Prefiro Roma. Beleza? Tipo, eu sou 100% romanizado e ah, as histórias... Ai, Esparta. Caralho. Esparta, mano. Beleza? Roma é isso. Valeu, Baiano. A África só construiu 2 grandes impérios que influenciaram o Ocidente: Cartago, que foi humilhada pelos romanos, e o Egito, que foi estudado pelo Júlio César. E adicionou um link. As 2 grandes civilizações da história da África foram completamente dizimadas por europeus. É isso. Beleza? É isso aí. Abraço. Pau no... Se bem que Cartago é foda. Cartago foi foda. Essa expedição foi Admito. Meu preconceito é injustificado quando Cartago entra em questão. dividida em 2 fases. O maior africano da história foi Aníbal Barca. Beleza? E foi o maior general da história também. Não, é consenso, né? Não é absurdo falar que Aníbal Barca foi o maior general da história humana. Beleza? O que ele fez em Roma ao longo de 20 e tantos anos, irmão. Esquece. Na primeira fase, Esquece. É que Alexandre conquistou pra caralho Napoleão. Eu acho que a disputa fica entre Aníbal e Napoleão. Mas... toca o barco. o Kuomintang chegou a se aliar É que Napoleão foi algo assustador. ao Partido O que Napoleão fez em 12 anos, irmão. Comunista Chinês, mas logo ocorreram divisões internas, culminando em expurgos e repressões aos comunistas. Esse período durou de 1926 a 1927, com a expedição sendo retomada em 1928, resultando na captura de Pequim e enfraquecendo esses senhores de guerra, mesmo que eles continuassem controlando áreas isoladas até o fim da Guerra Civil Chinesa, em 1949, e a ascensão... Cara, eu sei que vocês vão... É que vocês ficam... Ai, Grécia. O legado de Alexandre o Grande colapsou após a sua morte. O império que Alexandre levantou, incluindo o helenismo que ele levou para a Ásia Central, meio que foi varrida do mapa não muito tempo depois da morte dele. O legado de Júlio César perdura até hoje. Tranquilo? Da República Popular da China, liderada pelo Mao Tse-tung, que conseguiu unificar a China continental. Estados fantoches. A partir da invasão Quando se chega no Shudra e fala de Alexandre o Grande, ele vai pensar em jogador de futebol, mas quando se fala em podendo Júlio César, ele pensa no imperador romano. E no goleiro? É que você não tá entendendo quão burro o Shudra médio é, cara. Japão à China, anos antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, em um período próximo à Era dos Senhores da Guerra, o Japão decidiu criar estados fantoches no território chinês, para facilitar a sua expansão pelo continente. Esses governos eram, na teoria, independentes, mas na prática obedeciam às ordens de Tóquio e recebiam reconhecimento apenas de países do eixo. Os mais famosos deles foi Manchukuo, estabelecido em 1932 na região da Manchúria, após a invasão japonesa na região. Para legitimar o novo regime, os japoneses colocaram no trono o ex-imperador chinês, Puyi, instaurando uma monarquia com Eu gosto do Puyi, mano. apenas de fachada. E outro estado foi Mendiang, um governo que Esse cara só tomou no cu, tá ligado? A vida dele. região do norte da China, conhecida Betinha. como a
Mongólia Interior, que possui uma grande população etnicamente mongol. Menjiang começou a ser formada com a invasão e ocupação do Japão da região de Shahar, parte da Mongólia Interior, criando o estado fantoche que teve como líder um príncipe mongol chamado Denshug Dongrub, um nome bem complicado de se pronunciar inclusive. Ele era descendente de um clã mongol chamado Borjinjin e clamava ser descendente de Gengis Khan. O que, se for verdade, não é nada impressionante, já que dizem por aí que 1 a cada 200 homens no mundo é descendente dele. Os estados fantoches só foram dissolvidos durante o final da Segunda Guerra Mundial, a partir de uma ofensiva da União Soviética conhecida como a Invasão Soviética à Manchúria, em agosto de 1945, levando os territórios de volta ao controle chinês. Guerras do Ópio. A Guerra do Ópio é o nome dado a 2 conflitos que aconteceram durante o século XIX entre a China e potências ocidentais, que ambas tiveram como catalisador a questão da comercialização do ópio na China, que era comercializado pelos britânicos. O ópio, utilizado como analgésico, era altamente viciante e causava dependência, e isso gerava graves problemas sociais à medida que o seu consumo se espalhava pela China. Com isso, o Império Chinês decidiu proibir o ópio e interromper o seu comércio, algo que não deixou os britânicos muito felizes, já que eles compravam bastante da China coisas como porcelana, seda e chá, e a venda do ópio equilibrava essa balança comercial. Complicado, né, cara? Você socar uma substância altamente viciante dentro de nações que você mantém controle só pra enfraquecê-las. Difícil. Além de banirem o ópio, autoridades chinesas confiscaram mercadorias de comerciantes ingleses na cidade de Guangzhou, no sul da China. Logo com esse impasse, a Primeira Guerra do Ópio estourou em 1839. A partir de uma resposta do Império Britânico enviando uma frota militar até a China para obrigá-los a abrir seu comércio. O conflito se encerrou em 1842 com a vitória britânica, que tinha uma das marinhas mais poderosas do mundo na época. Com isso foi assinado o Tratado de Nanquim, que tornou Hong Kong território dos britânicos, além de ter aberto portos para o É sempre Nanquim, né? comércio do ópio. E alguns anos depois, estourou a Segunda Guerra do Ópio. Desta vez, os britânicos, ainda insatisfeitos com os números de portos abertos para o comércio, se aliaram com os franceses e usaram como pretexto a interceptação de um navio britânico por chineses para iniciar uma nova guerra. Absolutamente based. Os mercados ficarão abertos, querendo ou não. 1836, que novamente se encerrou com a vitória britânica em 1800. Uma ilhazinha, eu acho que... Eu não lembro quando a população britânica da época, mas os chineses eram, sei lá, 10 vezes, 20 vezes mais populosos e foram brutalmente mogados. Foda-se esse povo. 60. E a criação dos tratados de Tinsin e de Pequim, que A política da canhoneira precisa voltar. concederam Eu sou favorável à política da canhoneira. mais portos Diplomacia da canhoneira, né? ópio, além da China ter perdido outros territórios. Graças a essas 2 guerras perdidas, Exatamente, diplomacias das canhoneiras. A diplomacia das canhoneiras. esse período dentro da história chinesa ficou conhecido como o século da humilhação. Ai, a gente tá precisando tanto de um segundo século da humilhação. Os sinófilos, se existem algum, eu quero que todos se... Dinastia Qin. A dinastia Qin foi a dinastia mais curta da China, governando a região por apenas 14 anos, do ano 9 até o ano 23. Ela foi fundada após um golpe de estado dentro da dinastia Han, que governava a China até então, que foi orquestrado por Yang Mang, um consorte do imperador Ping, que após a sua orquestrado por Yang Mang, um consorte do imperador Ping, que após a sua morte, ele foi sucedido pelo seu filho, o Liu Ying, que subiu ao trono da China com apenas um ano de idade, no ano 6. Vendo isso, O cara era sodomizado e virou imperador. o
Wang Mang conseguiu derrubar o imperador recém-nascido. O Wang Mang é foda, né, mano? Parece que ele tá parece a Cho Chang da J.K. Rowling, tá ligado? Esse vídeo. Vendo isso, o Wang Mang conseguiu derrubar o imperador recém-nascido e se proclamou o imperador da China, fundando a dinastia Qin. Ele então governou por 14 anos tentando fazer reformas no país. Porém, ele se mostrou como um imperador ineficiente, caindo durante uma revolta camponesa na até então capital do império, a cidade de Xiangyang, no ano 23. Após a sua queda, a dinastia Han foi restaurada com a ascensão do imperador Liu Xuan, que era parente dos imperadores anteriores. Ping Pong vendeu op pro Canin e morreram 30 bi, né? Império Tangut. O Império Tangut, também conhecido como Xia Ocidental ou até Império Xixia, foi um estado que se localizava na região central-norte da China. O Império Tangut foi fundado em 1038 pelo povo Tangut, uma etnia que habitava a região que tinha sua própria cultura, assim como seu próprio idioma e sistema de escrita. Não se sabe muito sobre tanto o povo quanto o Império Tangut, já que seu estado foi obliterado pelos mongóis em 1227, onde boa parte... Vamos pular pra parte logo que o Kublai Khan entrou e matou todo mundo nessa merda, tá ligado? Porque esse é o único período interessante da história da China também. Parte da sua literatura foi perdida para sempre. O Império Tangut então ficou esquecido na história até ser redescoberto através de achados arqueológicos durante o final montinhos de lixo. Incrível. Do século XIX. Hoje sabemos bastante sobre a língua e a escrita do povo Tangut, devido a certos fragmentos encontrados que permitiu a sua reconstrução. O sistema de escrita da língua tem caracteres que são muito semelhantes aos caracteres da língua chinesa. E uma coisa que chama a atenção... Eu vou morrer sem aprender mandarim, cara. Eu me orgulho disso. Eu me orgulho disso. Eu realmente, eu vou morrer sem aprender mandarim. Foda-se essa língua de bárbaro. É que, aparentemente, a língua Tangut não foi extinta com a destruição do Império em 1227, já que a última incidência do uso da língua é encontrada nos pilares Tangut Dharani, 2 pilares de pedra com inscrições em Tangut que são datados de 1502, quase 300 anos depois da queda do Império. Esses pilares são encontrados na atual província de Hebei, que não se localiza nas fronteiras históricas do Império Tangut, indicando que membros do povo viviam em outras regiões fora do Império e parte do povo sobreviveu à queda dele. Por causa desse achado, não se tem certeza de quando exatamente a língua Tangut foi extinta, porém muito provavelmente foi bem próximo à construção desses pilares. O povo Tangut também já não existe mais, com eles provavelmente tendo sido assimilados por outro povo. Quando ele vai citar outros personagens históricos, só vi uns 3 gordinhos amarelos e vários abiscos. Exato, tipo... An Lushan. An Lushan foi um dos... Caralho, a China é muito chata, mano. Olha que país chato. Puta que... 5 mil anos de história, supostamente. Chato, sabe? Suméria based. Suméria é muito mais interessante. Eu não me empolguei nem um pouco. Rebeldes da história da China. Se acredita que ele nasceu em... Muita China. Olha o Tio Robots. Tio Robots imperialista mandou R$10? Se o Brasil tivesse o imperador de verdade, o Atlântico poderia ser nós. Mas enfim, é apenas eu no meu mundo lunático. Copada. Você tá muito empolgado. Acho que não. 703, tendo origens de povos túrquicos, como a civilização Sogdia, que governava regiões que hoje fazem parte... São nomes chatos, são histórias chatas, não existem heróis nessa merda. Países como só LARP, mano. O Uzbequistão e o Cazaquistão, sendo... Se alguém gosta disso, tá larpando, velho. Praticamente um estrangeiro. O Japão é mais interessante que essa bosta, de verdade seja dita. Para os chineses da dinastia Tang, que governava a China. Verdade que ninguém quer falar, a história da China é melhor que a história do Brasil. Não, nossa, nem fudendo. Na época. Porém, ele ganhou notoriedade após defender a fronteira norte da dinastia em 751, ganhando assim o respeito do imperador Xuanzong, que deu a ele o... Cara, o reinado de Dom Pedro I é mais interessante que toda a história da China. O controle... Beleza? Foda a China. De territórios no... Toda.
toda a história da China. Toda a história da China. Do norte da China, o tornando um poderoso líder militar. Mas isso durou pouco, já que em 756, An Lushan se rebelou contra a dinastia Tang, fundando a sua própria dinastia, a dinastia Yan, iniciando uma guerra civil que tem tanta história bizarra e traição que parece até uma história que saiu diretamente de Game of Thrones. O exército de An Lushan inicialmente teve êxito e ganhou algumas batalhas, conseguindo até mesmo capturar a capital do império, Chang'an. Mas durante a captura, o imperador não estava na capital, tendo deixado ela antes da conquista. Você repararam que é um loop? Um loop maldito, é a mesma coisa, até o fim. Porém, mesmo com essa história da China. Histórias, a recém-criada dinastia Yan sofria de... Eu não sei vocês, mas eu já me atolei nas campanhas de Aníbal Barca na Segunda Guerra Púnica. Cara, infinitamente mais interessante e instigante do que esta merda, sabe? Diversos rompimentos internos, que causou o assassinato de An Lushan em 757, que foi morto pelo seu próprio filho, o An Qingshun, que tomou o lugar do pai, continuando governando a dinastia rebelde por 2 anos, até ser derrubado. Somente a travessia dos Alpes, realizada por Aníbal Barca, é mais interessante que toda a história da China. Beleza. E do Japão também. Do trono, se f*** da Ásia. E morto por um Tirando o Império Mongol. Eu tô fechado com os mongóis. governador e comandante leal ao seu pai, chamado Shi Shiming, em 759. O comandante, após derrubar An Qingshu, se tornou imperador de Yuan e continuou a revolta contra... As batalhas de unificação do Japão e a história da China. Pô, entre as batalhas da unificação do Japão e a história da China, eu prefiro ler sobre... Revolução Gloriosa, que é chata pra caralho. História da Guerra Civil Americana, a inglesa. Governando também por mais 2 anos, até ser assassinado também pelo seu próprio filho, chamado... O legal dessas histórias ocidentais é que sempre tem um cara... sempre tem um protagonista, né? Tem o herói. Chi Chaoi. Com o nome da hora, né? Tipo, sei lá, é Napoleão Bonaparte, é Júlio César, é Augusto Otávio, e vambora, tipo... Augusto César e Aureliano, sempre tem um nome, uma pessoa. Ragnar Lothbrok, Alexandre o Grande, Carlos Magno. Mas não, aqui é o Xixói. Tá bom, pasteleiro, já entendi, isso é muito legal. Uau, tô interessadíssimo na sua história. Em 761. Belisários, Marcos Aurelius, Otto von Bismarck, Wilhelm II, tá ligado? Gilgamesh, pô, Pedro de Alcântara, é essa merda aí. Através de um golpe de estado. Tipo, Ivan Terrível. Chichaoi subiu ao... Tá bom, Chichaoi, agora prepara o papo do pastel aí, cara. Império Mongol é diferente porque destruiu tudo que tocava, por isso que é foda. E também governou a dinastia Yuan por 2 anos, mas desta vez ele não foi assassinado pelo seu filho. O seu exército foi subjugado por Tang em 763. É Tang, mano, é tudo Sahur, foda. Dito que Shi Shaoi tirou sua própria vida durante a batalha. A China sempre foi um poço sem fundo de gente. Sempre morou muitas pessoas nessa região. Carlos Martel. E por isso, as guerras na China sempre têm um número assustadoramente alto de... É um brain rot essa bosta. Tanto de militares quanto de civis. E o número... Se eu não me engano, tinha um movimento revisionista que tirou o foco da história ocidental dos principais nomes. Movimento de bosta, tá ligado? Daí vão substituir pelo quê? Por índio, pataxó e africano? Vai essa bosta, mano. Vai se f***. Durante a Guerra Civil de An Lushan é incerta. Porém, a análise... Shanner ainda, essa merda. Feitos antes e depois da guerra, a filha deve ser Igrilo. Possível encontrar dados bem assustadores. Existe um censo datado de 755 que registra uma população de 52 milhões de habitantes na China. Porém, caralho, 52 milhões de pessoas nessa época e ninguém era interessante? O censo feito após a guerra, em 764, registrou apenas 16 milhões de habitantes, ou seja, uma redução. Ou seja, um competidor de peso. Pardo tá assim nesse react. Já vejo. Um competidor que disputaria pau a pau com o Khmer Rouge. Beleza? A história do Camboja é mais interessante que a história da China, verdade seja dita. Cara, esses dias eu me peguei lendo sobre
sobre a história do Camboja por horas. Passei horas me atolando em páginas da Wikipédia sobre a guerra civil do Camboja por causa dessa música. Cara, é muito bom, velho. É muito bom. É uma loucura essa Não, eu literalmente tô assistindo essa bosta. Saguntum is lost and our Western allies have failed us. Where was the last report of his whereabouts? My spies in Iberia tell me his fleet. Eu tô assim e assim ao mesmo tempo. Essa é a minha vibe quando eu vejo qualquer coisa sobre a Ásia. My enemies are many. My equals are none. In the shade of olive trees, they said Italy could never be conquered. Ele conquistou. In the land of pharaohs and kings, they said Egypt could never be humbled. Cara, Napoleão é muito foda. In the realm of forest and snow, they said Russia could never be tamed. Eu entendo, é que é uma disputa meio idiota, tipo, quem que foi o maior general da história? Eu entendo quem defende Napoleão, eu entendo quem defende Alexandre o Grande, mas ainda assim eu fico agarrado com o Aníbal Barca. É que o que o Aníbal fez, mano, nas condições que... Cara, bicho, ele se manteve na Península Itálica por vários anos, praticamente sem suporte de Cartago, mano. E ele quase venceu. Now they say Esse é o ponto. they fear me like a force. Não, o único defeito da Napoleão ser francês, nenhuma, ele é italiano, cara. Imagina eu respeitar um francês. O moderno começa em 1600 com a matemática e ciência do Renascimento. A Liga Hanseática também foi based. Cara, mas não, pra mim o mundo moderno começa no consenso da queda de Constantinopla. Sabe? O início das grandes navegações. Ali começa o mundo moderno. Dealer in thunder and death. I say, I am Napoleon. I am Emperor. Mas Napoleão lutou pela Itália. Ele lutou tanto pela Itália que o filho dele foi declarado rei de Roma. Que é isso? Não tô entendendo o que você tá falando. O primeiro rei de Roma desde Tarquinius, o Soberbo. Caralho, quer que o cara lute mais do que isso? Ah, vai se f... 36 milhões de pessoas, o que é um número absurdo de perdas para uma guerra. Isso equivale a 2/3 da população do Império e 1/6 da O irmão dele foi reinar, pô, tá ligado? Que isso? população mundial Onde marca o fim do mundo moderno. Eu acho que é a Revolução Francesa. na época. Se essa queda populacional estiver A Idade Contemporânea começa a Revolução Francesa e eu gosto dessa divisão. Eu gosto, porque de 1789 em diante o mundo é outra coisa. Não tem nada a ver. tivesse de fato atrelada à rebelião de Anlushan, esse seria de longe um dos conflitos mais mortais da história antiga. No entanto, essa queda, apesar de considerar baixas da guerra, também pode ser fruto de imprecisões, afinal, vale lembrar, isso aconteceu E voltando pro Juin no Min que matou o pai Ping-Pong. no século VIII, Ai, cara. migrações em massas de povos que se moviam de uma região para outra na China, podendo Entre 1789 e 1918 foi a transição do Ancien Regime para o liberalismo. É isso. Eu acho que essa leve... Cara, porque vamos lá, até 1848 o liberalismo ele não era soberano. Apesar de muito idiota falar que sim, mas não era. Muito longe disso. Beleza? Só você olhar como que foi a Primavera dos Povos na Alemanha. Pô, o fato de que o Kaiser, Frederico II, se eu não me engano. Não foi o Frederico. Eu esqueci qual foi o Kaiser da Revolução da Primavera dos Povos. Acho que foi algum Friedrich. O fato de que o Kaiser, ele se negou a unificar a Alemanha, porque ele não queria... É o Wilhelm alguma coisa. O Kaiser Wilhelm não queria unificar a Alemanha sob a bandeira dos liberais. Falou... de vocês, eu luto essa bosta dessa guerra na Dinamarca, eu venço e eu chego no acordo com eles que os alemães vão controlar, vão ter mais poder dentro de Schleswig-Holstein. E não vou unificar a p*** da Alemanha com a ajuda dos liberais, vão se fuder. E ele falou, mandou todo mundo na merda, preferiu manter a Prússia e o resto da Alemanha fragmentada do que unificar nos termos dos liberais. Só foi unificar em 1700 e lá vai pedrada
sobre o jugo sobre o punho de ferro do Bismarck. Então, cara, foda demais. Foda demais. Isso é do cara. Enquanto o italiano, o rei italiano das duas Sicílias, que eu esqueci o nome, porque eu sou um bosta, não, ele aceitou o input liberal e unificou a Itália através dos termos dos liberais. Porque ele era um iluminista, né? Vitor Emanuel, obrigado. Ah, mas e o rei Pim-Pom-Pom da dinastia Tenglang? Faz um pastel aí. Tava pensando que vai marcar o fim da era contemporânea e qual o cara é o seu nome da nova era. O fim da idade contemporânea que a gente vive agora ela poderia ser classificada como a era liberal. Sabem, que o liberalismo e a democracia liberal se fez soberana em todo o planeta e estamos caminhando para um período pós-liberal, beleza? Mas eu digo... Mandou R$10 para Jimmy fazer lembrar do que o Wilson causou para a humanidade. De nada, meu querido. Filho da puta, cara, esse filho da puta. Então, não é a queda da Europa. Eu acho que a gente tá indo pra era dos Césares. Vai ser isso. Vai ser o colapso dessas democracias liberais e a ascensão de autocracias. 50 milhões de Ropololins da província dos Lins. Minham nesta rição. E adicionou... Nessa relação, grandíssimo foda. Essa eu também. Oh, não! Bilhões de chineses... Oh não! Você viu? O Paquistão e a Índia declararam guerra e vão se explodir. Oh, espero que não sobre ninguém. Eu acho que o fim da era contemporânea está intimamente ligada com o colapso da experiência. Vamos lá. Dá pra gente... É que o liberalismo, ele luta pela supremacia. O ideário liberal, ele luta pela supremacia durante o século XIX. Mas dá pra gente... Eu acho que dá pra ser um pouco mais frouxo nessas definições aqui, simplesmente simplificar o início da era liberal com a independência americana, 1777, e ela perdura até hoje, sabe? O liberalismo vem ganhando força, se tornando soberano, porque hoje o liberalismo não é soberano em todo o planeta, né? Puta que pariu. Então... a gente pode cravar que o fim da era liberal... Lupercal mandou R$10. Meu Lupercal! Uma história da China chata. Teve uma rebelião liderada pelo autoproclamado irmão de Jesus que terminou em 30 milhões de mortos. E adicionou um link. Ó, foda... Caguei, irmão. Oh, meu Deus! Temos um exemplo anedótico de que a história da China pode ser minimamente interessante. E envolvia o quê? Cristãos. Beleza? Uma religião que nasce na... Levante. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Então, a única coisa que tem interessante na China... Dois momentos interessantes da China. A sua destruição por Gengis Khan e Jesus Cristo. Cristãos. Peraí, eu tô ficando bêbado aqui. De autismo. Vamos lá, se a gente quiser cravar aqui num período longo de história, o fim dessa era que a gente vive, esse período contemporâneo que no futuro será chamado de era liberal, idade moderna, se encerra com a independência dos Estados Unidos, que inicia a era liberal, e ela vai ter fim com o colapso do experimento americano. Cravo pra vocês, é isso. O fim dessa era que nós vivemos e entendemos e interpretamos o mundo através desse prisma se dará com o colapso do experimento americano e o nascimento e o início da era dos Césares, né? Porque é isso, a América é grande demais para ser destruída por uma força externa, ela vai colapsar internamente. Numa guerra faccional escrotíssima. E provavelmente eu vejo que o colapso do Império Americano, eu não sei se ele vai simplesmente, essa república vai se converter em um império e se impor a sua vontade através da força de forma ostensiva, muito mais do que agora, ou a América vai se fragmentar em várias nações que vão passar, sei lá, séculos independentes e lutando entre si, em algum momento elas vão se reunificar
Assim como o Império Romano, sabe? Eu não sei o que pode acontecer. Mas eu falo pra vocês, o fim do mundo liberal ele vai ser um desastre. Eu espero que esse mundinho que a gente viveu hoje, ele perdure até o meu leito de morte, beleza? Eu definitivamente não quero ver a turbulência que tá chegando aí. The Fire Rises. Qual nome você daria pra essa nova era? Cara, era contemporânea, né? Porque as pessoas vão viver naquele momento. Os tubos de Baigong. Esse é o nome dado a formações encontradas... Porque, cara, vamos lá, se a América colapsa, a Europa inteira vai reverter a um período pré-liberal. Mesmo, tipo, a Europa, a política europeia vai reverter a um período pré-democracia liberal. Eu cravo pra vocês porque essa é uma imposição americana, uma imposição anglo-saxã que não combina com a cultura daqueles caras. Então, a democracia é algo imposto de forma artificial na maior parte das nações europeias. Beleza? Tipo, que pariu, velho. A Alemanha viveu por milênios com monarquias. Eles vivem uma experiência liberal desde 45. A Alemanha tem menos tempo de democracia que o Brasil. Você tem noção disso? Cara, pelo amor de Deus, meu irmão. Pra vocês entenderem o buraco que a gente tá. A Alemanha viveu por períodos de democracia, viveu uma democracia por menos tempo que o Brasil, cara. Pelo amor de Deus. Monte Baigong. É um sistema artificial socado goela abaixo por americano. Localizado próximo à cidade de Delinga, que lembra bastante tubos. Segundo um estudo feito por cientistas chineses, cerca de 8... Se os Estados Unidos surge um César da Rússia... Cara, a Rússia, velho, sem sacanagem, eu acho que a Rússia na atual situação ela vai se fragmentar em senhores da guerra. E ponto, mano. Aquele país eu acho que ele é insustentável no longo prazo. É porque hoje todo o poder está concentrado nas mãos de um cara, Vladimir Putin. Ele controla aquele país com mão de ferro. Ele é o homem mais rico do mundo, pô. Eu acho que quando ele se enfraquecer, quando o vigor físico dele começar a esvair, ele morrer, aquele país vai explodir internamente. Ele vai se fragmentar, cara, em vários senhores da guerra. Acho que aquela merda lá é insustentável da forma que está. A China... Bom, a única coisa que dá pra tirar esse vídeo aqui... Não é um vídeo ruim, é que eu cago pra história da China. A China, com o meu pouco conhecimento proposital, porque eu foda a China... E mesmo que eu passasse 20 anos estudando China, eu ainda assim não conseguiria compreender a China, porque é outra civilização, da mesma forma que se eu passasse 20 anos estudando Pérsia, eu não conseguiria compreender os persas. Se eu passasse 20 anos estudando a África, esquece, não dá pra compreender a África, a Índia... A Rússia já tem uma barreira civilizacional pra você compreender que merda que pode acontecer lá, sabe? Nós aqui brasileirinhos, latino-americanos de origem ibérica, já é difícil pra gente compreender o mundo anglo-saxão, quanto mais a porra da Rússia, quanto mais a China. Mas, dado o histórico chinês de unificação e dissolução e unificação, cara, a China pode colapsar, sabe? O PCC pode perder pode ver o seu poder começar a se esvair com o tempo e os senhores da guerra, dentro do Partido Comunista Chinês. Cada um lutando à moda generais de Alexandre o Grande e se destruindo, porque eu não vou referenciar nenhuma guerra chinesa, então generais de Alexandre o Grande, cada um lutando pelo seu, e sabe, uma anarquia declarada. Cara, Matheus, muito obrigado, Matheus. Pra vocês entenderem o rift civilizacional que o Brasil vive, que nós vivemos, dos europeus, o brasileiro médio não consegue compreender o conceito de jus sanguinis. Quer um exemplo besta, só pra você entender o quão diferente nós já somos dos europeus? É só você ver qualquer post tratando de qualidades de Santa Catarina. Aquele casal cringe de Pomerode, quando eu falo pra vocês, aquela mulher é alemã, ela é etnicamente alemã, centenas de brasileirinhos mongoloides vão falar: nasceu no Brasil, brasileira! Por quê? Porque o cérebro dessa pessoa simplesmente não consegue compreender um conceito de jus sanguíneo, de etnia. Isso é muito complexo para um brasileiro médio. Por quê? Porque isso já é uma divisão, uma separação que nós temos deles. Porra, o Brasil tem 500 anos de miscigenação. É um país de imigrante.
Então, são 500 anos aí de uma construção de que, tirando o colono europeu que veio no final do século XIX, início do século XX, o cara simplesmente não consegue entender que, sim, essa mulher e o filho dela são alemães. O filho dela é um polaco-alemão. Um teuto polonês. É um teuto polonês, beleza? O pai é polonês, a mãe é alemã. Não, eles são, é isso. Calharam de nascer no Brasil, sabe? Não, eles não são vira-latas, eles têm uma origem. Bom, é o viralatismo. Então, Galdino é diferente. É diferente. O viralatismo, que as pessoas não conseguem compreender desse desdém pela origem dessas pessoas, é pior do que você imagina. Porque é o seguinte, essa pessoa olha pra aquela mina cringe de Pomerode, aquele casal cringe, e tentam diminuir eles, os classificando como brasileiros. Mas eles sempre apresentam um alemão olhando pra eles e não ia considerar eles alemães. Essa pessoa que faz esse comentário, ela automaticamente se coloca no patamar inferior. Tipo, não, você não é alemão, você é brasileiro. Sabe, ele se vê como menor. Ele dá um valor extra pro alemão que está lá, desdenhando do daqui. Sabe, ele é meio mongol, então, tipo, ele não entende que ao fazer um comentário de não, nasceram no Brasil, é brasileiro, ela se diminui. Ela se coloca como uma pessoa inferior. É um complexo de vira-lata bem mais profundo. É bizarro e essas pessoas nunca se tocaram que eles se veem como menores. Eu não consigo entender. É tipo uma conclusão tão lógica, tão simples. Tipo, é meio óbvio. Tipo, você precisa de validação de um povo estrangeiro. Sabe? O alemão não considera os colonos daqui alemães. Tá, mas esses colonos são. Tipo, foda a opinião do alemão de lá. Não, foda a opinião deles. Eles são descendentes diretos. Tipo. Meio que foda-se, tá ligado? É bizarro, é um negócio que eu não consigo entender como esses caras, eles não conseguem se enxergar, eles não conseguem perceber o quão burros eles são. 8% da composição desses, entre aspas, tubos é um balde de caranguejo, não adianta estar na merda, tem que puxar os outros pra baixo também. Vem de uma matéria que nunca foi identificada por esses cientistas, o que alimenta teorias da conspiração. Eu conversei com os alemães, basicamente só os mais racistas não vão considerar alemão ou parte alemão. Tem isso também. Olha que merda. Olha o nível. Eu acho que nego nem lembra mais quem é o casal cringe de Pomerode. Aqui. Esses merda aqui, esses bostas, esses lixos aqui comemorando. Aí, tipo, esse é o casal cringe de Pomerode, tá ligado? Eles são descendentes diretos de colonos europeus e, tipo, portanto, o cara é um polaco, a mina é alemã. Ponto. O brasileirinho, como esses bosta aqui dessa página de Twitter, eles não conseguem compreender que o alemão que olha pra esses caras aqui com desdém, ou o polaco que olha pra ele com desdém, eles são mega racistas. E eles dão vazão pra aqueles caras, pra opinião deles. Puta, é triste, mano, é triste. É uma galera muito limitada. É uma galera limitada. Que levantam a ideia desses tubos terem sido criados por uma civilização antiga, avançada, perdida no tempo. Não, Twitter é um inferno, irmão. Uns vão até mais longe e... Os alemães matariam... Cara, os alemães nativos estão matando a própria cultura. Por exemplo, a Pomerânia acabou. Né? Bigodismo. Metade do território foi pro caralho, mas a Pomerânia acabou, por exemplo. A cultura pomerânia, ela se mantém viva no Brasil. No Espírito Santo, parte no Rio e alguns em Santa Catarina. Só pra vocês entenderem o buraco. A Prússia acabou, a Pomerânia acabou. Nem existe mais cultura alemã, tá ligado? E dizem que os tubos... E isso vale pra outras regiões. Tem um outro comentário sobre esse casal cringe. É muito triste o fato de que a cultura alemã foi perdida ao longo das décadas. Aí houve o resgate que aconteceu, é um resgate boboca, porque os catarinenses e gaúchos e alguns do Espírito Santo, que eu não sei o termo, e alguns cariocas acabaram... Ali pela década de 70, 80, eles olharam para a Alemanha de novo, momento em que a cultura da Bavária havia se tornado hegemônica no país. E eles basicamente importaram o que era a cultura alemã tradicional da década de 80, que era basicamente a cultura da Bavária. A maior parte dos alemães que vivem aqui no Brasil
os descendentes, eles são do norte da Alemanha, Pomerânia, região da Pomerânia. São poucos bávaros. A maior parte deles, inclusive, mora em Blumenau, por isso que surgiu o Oktoberfest ali. Mas, tipo... De capixaba, obrigado. Então é meio triste, tá ligado? É meio triste. Tem uns austríacos também, conheci alguns. Mas, tipo, foi de comes e bebes. Tipo, é uma cultura que morreu. Mas mesmo assim, é um resgate meio cringe. Mas no caso dos pomeranos e alguns italianos que... Existem vários clãs de italianos... Eu já falei disso. Existem vários clãs de italianos no Rio Grande do Sul. Clãs, famílias muito grandes de descendentes de italianos que acabam casando entre si, sabe? Não é inbreeding porque existe variação genética, mas ainda assim são vários clãs ali que casam entre si. Alguns dos senhores, interior de São Paulo também, alguns dos senhores provavelmente faz parte de uma grande família de italianos. Tipo, eles mantêm tradições, algumas tradições vivas dentro dessas famílias. E são tradições do final do século XIX e início do século XX, período em que essas famílias vieram para cá. Então eles mantêm uma cultura do fim do século XIX e início do século XX, que era a cultura daqueles imigrantes que vieram para cá. Por isso que soa distoante, você olha para um clã italiano aqui do Brasil, ele não tem nada a ver com o italiano de lá. Porque eles deram continuidade à cultura deles. Então eles deram continuidade às tradições. Os italianos seguiram mudando e se adaptando com o passar do tempo. Aconteceu muita coisa na Itália. E os italianos daqui preservaram tradições de mais de um século atrás. Isso é normal? Isso é absolutamente normal. Absolutamente normal. Eu não entendo o choque. Ou melhor, eu não entendo porque que o chimpa médio brasileiro olha pra isso com desdém, tipo... Ejeca. Fazer o quê? Bom, anyway. Isso vale pra qualquer comunidade que tem um tamanho relevante aqui dentro do Brasil. Polaco, ucraniano, tem todos esses centros de tradições aqui no Paraná e é uma cultura muito antiga. O primeiro passo para um povo sucumbir à selvageria é quando ele passa a ter vergonha da sua própria cultura. Ele abandona as bases do seu povo e se tornam cascas vazias. Precisamente. A Alemanha e a Europa. Aí, tipo, o bosta que xinga o casal de Pomerode, que são cringe, o único crime deles é ser cringe, o bosta que xinga esse casal aqui por valorizar a cultura deles, apesar de ser uma forma cringe, tipo, que não condiz com a origem deles, mas os motivos existem pra isso ter acontecido, ele cultua isso daqui como belo. Aqui. O mesmo merda que olha com desdém para pessoas que valorizam as suas origens, olha pra isso daqui e fala, isso é o Brasil. Eu precisava mostrar essa merda em algum momento. É isso. Isso é Brasil! Essa anticultura de merda. Essa pobreza, essa bosta, isso é o Brasil pra eles. O Brasil inteiro tem que ser isso de norte a sul. É isso aqui que tem que ser a cultura desse país maldito e fudido, beleza? É isso, beleza? Não existe São Paulo, não existe região sul, não existe Paulistânia, não existe sul nessa merda. Esse vídeo de bosta, beleza? Beleza, é isso aqui, é isso que tem, ó. É isso aqui é o Brasil conhece, é o Brasil que aquela galera lá que tá xingando o casal cringe de Pomerode valoriza, beleza? Isso aqui é o Brasil. Essa bosta, filhos da puta. É foda. Nossa, mano. Bom, anyway. A gente tá falando dos ping-pong, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que ela falou. Não, que você sim. Aqui, cara. Tá moderado. Cancelaram a mãe. Veja só, tá? Quando eu soube desse vídeo, eu tava falando assim, não, parece que o Hitler encarnou em Pomerode. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? É pra cancelar isso? Ela tem o orgulho das próprias origens, ela não pode ter? Ela tem que ter vergonha? De acordo com o Google Black postou, ela tem que ter vergonha. Essa galera é doente, essa galera é imunda, a militância identitária é porca, é canalha, é filha da p... E ela tem que ser destruída, a gente precisa falar nesses termos. Porque o que ela propõe é guerra racial, guerra entre sexos, é o dissenso total. O que ela propõe é apenas o fim. É corroer uma sociedade por dentro, com base em rancores, em inveja, nos sentimentos mais sujos e baixos que tem. Que ódio. Eu odeio a militância identitária. Vai se f... Ai. Só Deus sabe o que eu faria com um ungueiro nesse país, irmão. Nossa, pariu. Ai, eu clamo pelo dia. Que vai dar pra botar um ungueiro no seu devido lugar. Se tratam de uma criação de seres extraterrestres. Voltamos pra esses ping-pong aqui. Que vieram até a Terra há milhares de anos atrás.
Minha ancestralidade italiana é Muraro, que são do Veneto, no norte da Itália. Já meus ancestrais alemães são ali do sudoeste, ali na região da Cordilheira da Floresta Negra, na fronteira com a Suíça e França, perto do Reno. Da hora que você sabe exatamente de onde seus ancestrais vieram. E esses tubos seriam parte de... Eu não sei. Exatamente, eu não faço a menor ideia. Isso é um negócio que eu gosto dos clãs italianos, porque a maior parte deles tem árvores genealógicas muito detalhadas, sabe? Com datas, com cidades, porque era muito... Havia também... Sempre houve incentivo à imigração de pessoas de descendentes da diáspora italiana. Então, tipo, basicamente, clãs italianos mantêm essas informações muito bem documentadas. Isso é do caralho. De alguma tecnologia... Eu mesmo só fui descobrir minhas origens mais ou menos exatas depois do meu teste genético, irmão. Que não entendemos. Contudo, de registro. Mesmo não tendo certeza sobre a sua origem, a explicação mais aceita é que os tubos são moldes fossilizados de raízes de árvores antigas. Com o tempo, processos geológicos mineralizaram essas estruturas. Eu me surpreendi com a quantidade altíssima de Ibéria, verdade seja dita, me surpreendi. De raízes de árvores, criando formações ocas semelhantes a tubos, sendo que esses tubos podem ser resquícios de uma vegetação antiga que existia na região. A Bela de Lulan. Esse é o nome de uma múmia de uma mulher que foi encontrado na província de Xinjiang em 1980 por um arqueólogo chinês. A múmia chama atenção por dois fatores: a sua ótima conservação e os seus traços que não se parecem com... Valeu, Murilov. Murilov mandou R$10. Esses merdas do caralho colocam a porra de um vira-lata sarnento pra representar soberania, sendo que temos tantos animais foda tipo arpia. Tem inveja do casal porque não sabe nem de onde vem o pai. Murilov, eu não poderia definir com maior precisão. Esses bostinhas, eles têm inveja de pessoas que conhecem a sua origem, valorizam a sua cultura e etnia e têm famílias, no caso, né? Então, eles odeiam tudo que o atinge pessoalmente, sabe? Provavelmente é filho de mãe solteira, o pai é um vagabundo, drogado, tá ligado? O cara não faz ideia de onde vem. Ou ele foi estupado mentalmente por esquerdistas e faz com que ele se odeie. O branco ressentido burguês de classe média, tá ligado? Esse cara foi estupado mentalmente pela esquerda, então ele se odeia. Ele provavelmente não vai se reproduzir, sabe? Ele é o fim da linhagem dele, porque ele se odeia profundamente. Traços asiáticos. Na verdade, a múmia tem uma aparência bastante europeia. Seu nome é dado a partir do antigo reino de Lulan, que existia na região onde ela foi encontrada entre o 3º e o 4º século. Junto dela foram encontradas mais múmias que foram chamadas de múmias de Tarim, onde a Bela de Lulan é a mais bem preservada, com ela datando de cerca de 1800 anos antes de Cristo. Sua preservação não foi intencional, sendo gerada graças às condições do deserto onde ela foi encontrada. Se acreditava inicialmente que a mulher era parte da etnia uigur, que é a solidez como de ideias de uma direita que olha pro seu próprio passado com orgulho. Então, essa visão positiva de olhar para trás com orgulho, independente de quem sejam os seus ancestrais. Tanto que o LARP do nacionalista a respeito de índio é ok, eu acho cringe, eu acho cringe, desculpa, eu não consigo olhar pro LARP deles e ficar, nossa, uau, é um LARP do século XIX, sabe, no momento de criação das identidades nacionais, olhava-se pro índio e falava, não, esse é o exemplo do Brasil, e a força do Tupi, e a força, sabe, e os caras resgatam essa porra, e ficam no LARP do nacional indismo, é ok, isso é bom. Apesar de serem nacionalistas, bobocas e cringes, ok, legal. Okay, é melhor o cara ter orgulho de algo do que ser apenas um bostinha ressentido. Sabe? Atualmente uma etnia. Então, esse é um dos pilares que nos fortalece grandemente. Pelo menos eu vejo dessa forma. Minoritária na China, que habita a província de Xinjiang. Os uigures são etnicamente mais próximos de outros povos da Ásia Central, sendo eles mesmos um povo túrquico.
Por causa disso, o governo chinês baniu o estudo de DNA da múmia, temendo que esses estudos incendiariam o nacionalismo uigur. Mas mesmo com esse banimento, em 1993, um geneticista italiano chamado Paolo Francalati e o sinologista americano Victor Henry Mer conseguiram uma amostra do tecido da múmia para estudos. Inicialmente, o governo chinês descobriu que os dois estavam tentando sair do país com uma amostra da múmia e confiscaram esse item. Porém, segundo eles, antes deles saírem da China, um cientista local devolveu o tecido para eles sem que as autoridades percebessem. Logo a partir do estudo deles, foi confirmado que a mulher tinha sim origem europeia, algo que foi corroborado com outro estudo feito na própria China alguns anos depois, em 2007. Ela pode ter chegado à região de Xinjiang após cruzar a Sibéria, mas mesmo com essa informação, eu não consegui encontrar informações sobre qual era a origem exata dessa mulher. Olha, tadinho. Região ela com a confirmação que a múmia não era herói de guerra é uma palavra muito forte. Participou de guerra outros 500. uma uigur, o governo chinês permitiu que ela fosse exposta em museus. Fala, Wallace, valeu pelos 10 anos, meu nobre. R$10? Sim, eu. Fomos ensinados a nos odiar. Essa é a terra de Saldanha da Gama, do Conde Deu e do General Osório. É uma terra de heróis. É dever de todos nós estudarmos sobre o que ocorreu aqui. E é por isso que nós temos inimigos da nação. E eu vou falar pra vocês. General Osório, Conde Dan e Saldanha da Gama são mais interessantes que toda a história da China. Ô, Leonardo. O Brasil não aceita o conceito de jus sanguine, porque isso iria significar que somos portugueses e daí não seria possível culpar Portugal pela nossa pobreza por ter cobrado 20% de imposto 300 anos atrás. Cara, foi necessária muita propaganda pra gente odiar a nossa origem portuguesa, cara. Caralho, velho, a gente conquistou um continente, mano. Você tem noção que nós conquistamos um continente, velho? Cara. Puta, mano. Os americanos, pós-independência, eles expandiram, como país independente, o país do Atlântico até a costa do Pacífico. Como país independente. Então eles têm muito orgulho disso. O Brasil conclui a conquista do seu território ainda como parte de Portugal. Ainda como reino do Brasil. Eu acho que essa diferenciação de não ter sido a conquista, não ter sido concluída ainda no Império, pelo Império do Brasil, mas sim pelo Reino do Brasil, é o que justifica o brasileirinho médio ter nojo e não se enxergar como descendente direto dos portugueses. Isso é uma desgraça, mano. Isso é uma desgraça. Pariu, velho. Foram brasileiros que conquistaram a porra do território. Tipo, não eram tropas de Portugal, não. Eram brasileiros, eram portugueses nascidos no Brasil que conquistaram a porra do território. Tipo, é isso, cara. Sabe? Portugal não tinha tanta gente assim pra conquistar um território desse tamanho. Era gente nascida aqui que conquistou essa porra. Mas não. O brasileirinho médio sequer consegue enxergar esse trabalho histórico. Porra, vai tomando. Zhang Xianzong. Esse é o nome de um homem que liderou uma revolta camponesa durante... Cara, eram portugueses misturados com índios, mano. Foram esses caras, esses bandeirantes que conquistaram essa porra desse território. Mas não, né? Ai, Portugal roubaram nosso ouro. Roubaram nosso ouro. Transição de filho da p... dinastia Ming para a dinastia Qing. Zhang nasceu em... Olha, tadinho. Todinho mandou R$10. Deveríamos ter continuado a expansão durante o século XIX e XX, conquistado tudo. Essas republiquetas de merda da América Latina, cara, não devia ter sobrado uma. Se eu ser bem honesto, não devia ter sobrado uma pra contar a história. Uma família... Então, cara, vamos lá. Peru, Bolívia, Paraguai, Equador, Colômbia, essas bostas não têm direito de existir como nações independentes, mano. É que a Argentina é grande pra caralho.
E o Uruguai também não tinha que ter direito de... Agora é tarde demais, né? Pobre, serviu o exército do Império e foi parte importante de uma revolta camponesa que aconteceu durante a década de 1620, que se iniciou motivada pela fome e epidemias que atingiam a província de Shanxi. Lá os camponeses impediram que os oficiais coletassem impostos na região, se mobilizando em um grande exército que ficou conhecido como bandidos itinerantes, dado ao fato deles se moverem rapidamente e se espalharem por outras partes da China. Zhang Jiazong era o líder desse exército que tinha cerca de 100 mil combatentes. Eles conseguiram tomar diversas cidades na província de Xinhuan, como Chongqing e Chengdu, fazendo Zhang se autoproclamar imperador, fundando a sua própria... Pardo, não é tarde, olha o exemplo da Rússia aí. É tarde, cara. É tarde. É tarde. A gente tá vivendo um colapso demográfico, irmão. Um colapso na taxa de natalidade. Tipo, você vai... É tarde demais. É tarde demais. Própria dinastia, a dinastia Xi. Inicialmente, o governo que Zhang queria aplicar seria um governo civil e justo. No entanto, com a pressão vinda de Ming, ele... E não é que existe um espírito patriótico e nacionalista pela expansão do Brasil. Vocês odeiam o Brasil. Vocês querem morrer pelo Lula numa guerra de conquista da Bolívia? Vocês têm noção que é isso? Vocês querem morrer numa guerra de conquista em nome de Alexandre de Moraes? Não, vocês não querem, mano. Ninguém quer. Vocês estão entendendo que, tipo, o Brasil que nós vivemos hoje não merece qualquer tipo de reverência e lealdade? Então, pô, esquece, tá ligado? Então, não tem muito o que fazer. Sabe? Qualquer esquizofrenia envolvendo guerras de conquista só pode ser pensada daqui a 100 anos. Sabe? A gente precisa de um movimento romantista aqui no país para mudar a percepção da realidade, botar o Brasil no caminho certo, ideologicamente, com ideias corretas e, tipo, daqui a 100 anos dá para sonhar com qualquer aspiração de conquista, porque daí o mundo provavelmente já vai estar num clima diferente do de hoje. Hoje, guerras de conquista são altamente reprováveis. Daqui a 100 anos, com toda certeza, não serão. Então, daqui a 100 anos nós teremos o nosso Kaiser, o nosso César, que vai tocar o puteiro. Mas agora esquece. Começou a governar... Esquece. O clima do Brasil é de guerra de secessão. O clima do Brasil hoje é guerra de secessão. Definitivamente não é de uma aventura de conquista, tá ligado? Expansão territorial. De cor ambígua. Você poderia, por favor, parar de colocar daquele vídeo do Brasil com S? O som desse vídeo grudou na minha cabeça e eu agora quero cometer um genocídio. Por favor e obrigado. Pô. Se for isso. Eu esqueci de salvar isso daqui como vinheta. Beleza? Nossa, esse vídeo me ofendeu de tantas formas. Pedro Brasil mandou R$10 e um centavo. Alô, Pedro. A história do meu Rio de Janeiro dá de 10-0 nesse vídeo. E adicionou um link. Cara, a história do macaco Tião é mais interessante que a bosta da história da China, irmão. Argentina, da história da China. Governar essa recém-criada dinastia à mão, sendo um tirano responsável por um grande massacre na província, matando diversos civis, na paranoia de que eles eram fiéis a Ming. É dito que praticamente todos os membros do seu governo morreram ou por eles terem sido executados por Zheng ou por eles terem tirado sua própria vida. Não se sabe exatamente quantas pessoas morreram nesse grande massacre, mas boa parte da província de Xinhuan foi despovoada por causa disso. O governo de Zhang Xiaozong foi descrito principalmente por um padre jesuíta português que estava na China na época, que se chamava Gabriel de Magalhães. Zhang Xiaozong foi morto em uma batalha contra as forças da emergente dinastia Qing em 647, levando sua curta e sangrenta dinastia com ele. E pelo visto, o Zhang Xiaozong se tornou um boss em um jogo que foi lançado bem recentemente, o Wucheng. Tô esperando a parte que eles citam Yasuke mesmo.
Ji de Xia. Ji foi o último governante da dinastia Xia, a primeira dinastia da China que tem o seu reino posto entre os anos de 728 a 1600. Cadê as mulheres negras? Os etíopes. Ji é lembrado dentro da tradição chinesa como um rei cruel, corrupto, negligente e afundado em luxúria e excessos, que levou a sua dinastia à ruína. Ele construía templos exuberantes se utilizando de trabalho escravo e se cercava de concubinas e ministros corruptos. Oh, nossa, mais um governador tirânico da história da China. Uau! Enquanto demandava altos impostos da população e reprimia de forma brutal rebeliões que surgiam durante o seu reinado. Uma coisa que Ji não gostava era de ser criticado, punindo severamente quem o fazia, o tornando uma pessoa bastante temida. Além disso, ele tinha gostos culinários muito específicos, querendo que sua comida fosse feita com ingredientes de todas as partes da China, com vegetais vindos do noroeste, peixe vindo do mar do leste, temperos vindos do sul e sal vindo do norte. Os empregados que faziam a sua comida de forma errada eram decapitados. Uma das pessoas que incentivava nas histórias esse comportamento em Ji era uma de suas esposas, chamada Mochi, que era descrita como uma mulher muito bela, porém sem qualquer virtude. Certo dia, ela pediu ao seu marido um lago feito de vinho, onde nele os dois navegariam com um pequeno barco, enquanto homens e mulheres estariam tendo uma orgia dentro desse lago. A opressão e os abusos de Ji enfraqueceram a lealdade dos seus estados vassalos, criando um ambiente propício para rebeliões, aumentando o poder e o suporte ao estado de Sheng, que culminou na Batalha de Mingqiao, onde Ji foi deposto de Tang de Sheng, que fundou a segunda dinastia da China, a dinastia Sheng. Ji morreu alguns anos depois por uma doença desconhecida. E uma coincidência estranha é que o último rei da dinastia Sheng, chamado Zhou de Sheng, também era considerado um rei bastante cruel e negligente com seu povo. O Zhou de Sheng também teria criado um mar de vinho, assim como Ji, também sendo considerado o rei que trouxe a ruína de sua dinastia. O Reino Celestial de Taiping foi um estado fundado em 1851 por um revolucionário membro da etnia Hakka chamado Hong Xiuquan, que se autoproclamava ser o irmão mais novo de Jesus e o fundador da sua própria versão do cristianismo, que ficou conhecida como a Sociedade de Adoração a Deus, que apesar de ser baseado no cristianismo protestante, era politeísta e misturava crenças chinesas. Ele teria descoberto ser o irmão de Jesus através de visões divinas que ele teve. Visões essas que ele teve após falhar por 3 vezes seguidas Eu tenho tio de sobra de cara que no exame imperial, que servia para selecionar candidatos a vagas dentro da burocracia do império, basicamente um concurso público da China imperial. Ele fundou a sua própria religião e começou a ganhar seguidores. É dito que rapidamente ele já conseguiu ter mais de 10 mil pessoas dentro da sua religião. Com isso, ele começou a se opor à dinastia Qing, que governava a China na época, fundando o seu próprio país, que era uma teocracia com ele como imperador. Hong e seus seguidores proclamaram o Reino Celestial da Grande Paz, o seu nome oficial, na cidade de Jintian, atual cidade de Guangxin. Pouco tempo depois, eles conquistaram vastas áreas no sul e centro da China, estabelecendo sua capital em Nanquim. Galera, qual é o tema do vídeo? Eu cagando pra história da China e falando que o Ocidente é melhor. É isso, é reclamando. Em 1853. Em seu auge, o Reino Celestial tinha mais de 30 mais uma live normal, tá ligado? milhões
milhões de habitantes. Shi Kuan buscava a derrubada da dinastia Qing, que era de origem manchu e governava a etnia majoritária da China, os Han, buscando um reino igualitário, moralmente puro e governado segundo os seus princípios divinos. Também buscando a abolição da propriedade privada e a igualdade entre homens e mulheres. Além disso, o Reino Celestial destruiu diversos templos budistas, confucionistas e de outras religiões tradicionais. O reino entrou em conflito direto com a dinastia Qing, iniciando a rebelião Taiping, uma guerra civil que durou 14 anos. Já no final da guerra, o Reino Celestial sofria de vários conflitos internos, e a dinastia Qing ganhou o apoio militar de potências ocidentais, como o Império Britânico e a França, que conseguiram repelir a rebelião, encerrando a guerra com a Terceira Batalha de Nanquim em 1864. Hong Xiuquan faleceu antes do fim da guerra, o que fez o seu filho Hong Tianfu assumir o trono, governando o Reino Celestial por um mês até a queda da capital. A rebelião Taiping é considerada uma das guerras mais mortais da história, sendo a guerra civil mais mortal, com ela tirando a vida de entre 20 milhões a 30 milhões de pessoas. Pô, Pot ficaria orgulhoso. O cerco de Suyang. Essa é uma batalha dentro da rebelião de An Lushan, explicada em um tópico anterior. Os rebeldes da dinastia Yan estavam tentando, em 757, capturar a cidade de Suyang, uma cidade que ficava em uma região estratégica em uma rota para a região sul do país, que estava sendo controlada pelos leais à dinastia Tang. Os leais da dinastia Yan... Sabe que a história da China é chata? Porque é uma história de guerra civis. Tipo, não é que a China conquistou a Ásia inteira e bateu nos portões da Europa, como o Átila, o Uno ou o Genghis Khan. Não. É basicamente chinês matando chinês. Por isso que é chato, tá ligado? É guerra civil. É tipo, é aquela merda. É chato, cara. Tipo, é uma bosta. Não tem conquista, invasão. O máximo que os chineses expandiram foi pra porra do Sudeste Asiático. Vai tomar no cu o Vietnã, cara. É um ciclo infinito de tretinhas idiotas internas. É chato pra cacete, tá ligado? Por isso que eu acho o Japão um porre. Ai, mas são guerras entre... É guerra civil japonesa. Foda essa merda, cara. Aquela porra, aquele país inteiro é etnicamente coeso, tá ligado? Todo mundo é igual, aquela bosta. 50 mil homens contra 9.800. Literalmente os Balcãs, não. Calma lá. Cara, tem mais variedade étnica na Bósnia do que no Japão inteiro. Que defendiam a cidade. Beleza? E detalhe, ainda são povos diferentes, né, na China. São os Han, essa merda, não sei. Mas ainda são povos diferentes, mas mesmo assim são guerras civis intermináveis. Eles fizeram um cerco na cidade que durou mais de 10 meses, fazendo os suprimentos dentro disso. A história da China é tipo o imperador Ming Kagei luta contra o general Eunuco, que cuzão, por causa do sequestro da princesa Kim Pao. Resultado numa guerra civil que matou 345 trilhões por segundo, onde o Rio Amarelo inundou e foram invadidos por tribos do norte. No final, Manchu Shiping estabelece a dinastia da Xinshong, que dura exatos 4 meses antes de ser derrubada pela rebelião dos Turbantes Roxos, que matou 334 bilhões. É isso, é nem pra baixo, irmão. É um saco, mano. Puta história chata do caralho. Suyang se esgotarem. Nem militarmente essa bosta é interessante, mano. Então é chato, tá ligado? E militarmente falando, é chato. Ai, mas pega o Sun Tzu e enfia no seu rabo, beleza? Pessoas melhores se inspiraram em seus textos e fizeram coisas grandiosas. Foda-se, Sun Tzu. Isso fez... Sanchan, pau no cu, Sanchan, beleza? Sanchan é referência pra quem hoje? Pra coach, filho da p... que os soldados de Tang recorressem a alternativas mais... Sabe o que os chineses fizeram com pólvora? Os europeus criaram canhões, os europeus fizeram fogos de artifício. Os chineses criaram a bússola, sabe o que os europeus fizeram? Conquistaram o mundo. Os chineses enfiaram no c... essa merda. Extremas. Aí vai ver o boiola do Gênesis Manuel fala: ai, os chineses em 1500 tinham navios gigantescos e os portugueses tinham pequenas canoas, as caravelas. Os portugueses com esses barquinhos minúsculos conquistaram um continente. Os chineses fizeram o quê? Nada. Esse porra. Após eles terem comido... Porque Hollywood não tem histórias asiáticas.
Porque é chato. Todos os animais dentro da cidade, o comandante que liderava os soldados, Criaram a pólvora, enfiaram no cu e explodiram, né? o Zhang Shun, optou por sacrificar os civis para alimentar. Resumo da ópera. Esse vídeo inteiro, na minha perspectiva, pode ser resumido nesse dit. Cara, vou te falar, mano, se me dessem 20 milhões não, acho que 50, se me dessem 50 milhões de reais, eu faria um belíssimo filme sobre a guerra de independência do Brasil naval. Imagina um filme de 2 horas que se passa inteiro dentro de um navio da paupérrima marinha brasileira do período de independência, combatendo portugueses em uma batalha só, sabe? Apenas uma batalha. Principalmente a maior parte delas aconteceu na Bahia. Uma batalha, sabe? Um filme dedicado a contar a história de uma tripulação lutando contra um navio português. Apenas. Jamicomi mandou R$10. Valeu, Jami. Salve índio germânico, quando estive no Império Mughal, tomávamos sopa de esperma dos grandes gurus, pois isto nos fazia ter melhor ereção, além de colocar ratos anuanos. É os guri. É a tradição chinesa menos esquisita. É tipo nessa vibe. Cara, pô, pior que... Eu acho que... Cara, seria um puta filme. Eu acho que seria um puta filme. Nossa, cara, seria um puta filme, sabe? 100% focado em diálogo e ação, sim. Ação, sabe? Tinha que ter muita ação na porra do filme. Cara, uma guerra, porra. Mas, tipo, muito... character focus, tipo, focos são nos personagens, no capitão, nos tripulantes, lutando essa guerra de independência, tá ligado? Puta, seria do caralho. Sabe? Uma batalha naval que dure, sei lá, 40 minutos. Não, 40 muito tempo, meia hora de batalha, sabe? Um filme mega detalhado quando se trata de técnicas e ser historicamente acurado, não necessariamente história, pode ser uma tripulação e um navio ficcional, tá ligado? Mas um bagulho nessa vibe, tá ligado? E sem mostrar o outro lado, foda-se o Stuga. Tipo, nem precisa fazer um desenvolvimento de personagem. Mostra os portugueses com uma ameaça, uma força da natureza, porque, pô, marinha dos portugueses, né? Séculos de experiência. E poderia ser um filme meio dramático, porque é uma guerra fratricida. É uma guerra fratricida, tipo. São os brasileiros lutando contra portugueses, tipo, a guerra entre irmãos, porra. Acho que seria... Mano, seria um bagulho muito foda. Alimentar os soldados. Seria um bagulho muito foda. Muito foda mesmo. E quando eu digo sacrificar os civis, é para os soldados comerem os seus cadáveres. Pois é. Inclusive, o Zhang Shu meio que Mas historicamente muito acurado. Obrigava o seu... Ai. Puta, essa ideia, eu vou maturar essa ideia. Os soldados a praticar o canibalismo, para que eles se mantivessem alimentados para poder servir na defesa da cidade. O comandante simplesmente se recusava a se render, mesmo em uma larga desvantagem e em uma situação precária. Afinal, ele acreditava que se Sui Yang caísse, a dinastia Tang estaria em uma forte desvantagem contra os rebeldes. Segundo os registros, durante o cerco, praticamente toda a população da Eu acho que o detalhe mais importante de um filme desse seria sotaques também, cara. Eu ia exigir um português antiquado, sabe? Um português de 1822, sem tirar nem pôr. Cidade foi... Sabe? Tanto dos oficiais, que são aristocratas, e tanto dos tripulantes, que seriam um pouco menos aristocratas. Eu não era jeca, não era qualquer bosta, não era qualquer cujo que estava na marinha. Nunca foi, beleza? Então, tipo, não era um capial. Foi morta para servir de alimento para os soldados, que também se alimentavam dos corpos dos soldados caídos. O número de civis falecidos são imprecisos, mas eles podem ter chegado a até 50 mil mortos. Porém, mesmo assim, os soldados Jiyan conseguiram finalmente invadir a cidade e encerrar o cerco. Zhang Shun foi capturado e executado ao fim da batalha, e segundo os relatos, ao fim do cerco, dos 60 mil habitantes da cidade, apenas 400 sobreviveram, sendo todos eles soldados, nenhum civil sobreviveu. Mesmo com a estratégia... Tipo, daria pra forçar bastante a barra, tá ligado? Na parte histórica,
e todos os personagens principais serem ficcionais pra dar um drama extra. Tipo, imagina, sei lá, um oficial da Marinha Portuguesa, um capitão da Marinha Portuguesa, ele tá vivendo aquele caos no porto e aquela disputa política pra subjugar o reino do Brasil e torná-lo novamente uma colônia. Ele vai contra isso e ele é o cara que sai de Portugal pra dar essa informação pra Dom Pedro I, sabe? E tipo, skip, guerra. Essa batalha final. Acho que você poderia ser algo ficcional nessa vibe, sabe? Acho que pra gerar um drama e um problema, tipo, caralho, pô, qual que é a lealdade dele? É pro país que o acolheu ou é pro seu país de origem? Porra, eu acho que seria um bagulho muito foda. Acho que seria um filme muito bom. O cerco prolongado ocupou os soldados rebeldes e possibilitou a organização do exército. Vai ser uma leve demonizada em Portugal? Leve. Os liberais do Porto são uns filhos da puta, beleza? Sendo considerado um ponto decisivo para a posterior vitória da dinastia contra a rebelião, fazendo de Jiang Shun uma das figuras mais controversas da história da China. Acho que nem seria uma questão de demonizar, tá ligado? Nem questão de demonização. Acho que daria pra tratar a independência do Brasil como uma guerra civil. Tipo, algo bem triste, dramático e traumático também. Bom, acabou o vídeo, né? É isso aí. Moral da história: o Ocidente é mais divertido.